Nesse vídeo eu vou falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico ela ocorre quando nós temos o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago, causando sintomas e complicações. Então, por exemplo, no estômago nós temos o ácido clorídrico. Se esse ácido clorídrico que está no estômago entrar em contato com o esôfago, ele pode causar sintomas e complicações. Os sintomas ocorrem geralmente por lesão da mucosa após contato com substâncias que podem causar essa lesão. Não só o ácido clorídrico causa essas lesões esofágicas, mas também pepsina, que está no estômago, sais biliares e enzimas pancreáticas, que geralmente estão lá no intestino delgado. Então, todas essas substâncias, a partir do momento que elas entram em contato com o esôfago, com a mucosa do esôfago, elas podem causar lesões, sintomas e complicações. Entre o esôfago e o estômago, nós temos o esfíncter esofágico inferior, que seria o principal protetor do mecanismo do refluxo. Então, o esfíncter esofágico inferior, ele geralmente fica fechado. Quando ele se abre, ele relaxa, geralmente isso acontece durante a deglutição. Então, quando ele relaxa, nós podemos ter, então, o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago. Nós temos um refluxo fisiológico, que ocorre após relaxamentos transitórios e rápidos do esfíncter esofágico inferior. Ou seja, o esfíncter esofágico inferior, ele relaxa, mas esse relaxamento ele é transitório e bem rápido. A gente tem um certo refluxo, né, do estômago para o esôfago, mas esse refluxo fisiológico, ele geralmente não causa doença. Por quê? A secreção ácida que refluiu, logo ela é devolvida ao estômago por movimentos peristálticos do esôfago. Então, o esfíncter esofágico inferior ele relaxou, teve um pouquinho de refluxo. Logo, essa secreção, né, que foi até o esôfago, pelos movimentos peristálticos, ela é devolvida ao estômago. E também a secreção ácida ela é neutralizada pelo bicarbonato salivar. Então, nós temos mecanismos de proteção para evitar que esse refluxo cause doença. Então, para a gente ter o refluxo, a gente vai ter que ter um desequilíbrio entre os fatores protetores, que é o peristaltismo, que é a ação do esfíncter esofágico inferior. Então, se esse esfíncter esofágico inferior ele está sempre bem contraído, a gente não vai ter refluxo. Se esses relaxamentos forem transitórios e rápidos, a gente vai ter pouco refluxo, que os nossos mecanismos de proteção vão ser capazes de lidar com eles. Então, se eu tive um pequeno refluxo, eu vou ter o peristaltismo, que devolve essa secreção para o estômago, e vou ter, né, também as secreções salivares para neutralizar por exemplo, essa secreção ácida. Então, para a gente ter o refluxo, nós temos que ter um desequilíbrio entre os fatores protetores e os fatores agressores, onde os fatores agressores eles vão estar, né, maiores do que os fatores protetores. O principal mecanismo, né, fisiopatológico da doença do refluxo são os relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior. Ou seja, é quando o esfíncter esofágico inferior ele relaxa em um momento que ele não deveria relaxar. Ao relaxar, né, então a gente tem a abertura do esfíncter e o conteúdo gástrico ele vai refluir e ter contato com a mucosa do trato gastrointestinal, da mucosa do esôfago. Então, esse esfíncter esofágico inferior, ele relaxa, né, normalmente durante a deglutição. E ele fica contraído na maior parte do tempo. Geralmente, a pressão, né, do esfíncter ela é maior do que 10 milímetros para ter uma função adequada. Então, para o esfíncter ter uma função adequada, ele tem que ter uma pressão maior que 10 milímetros de mercúrio, mas na maioria das vezes a pressão desse esfíncter é maior que 30 milímetros de mercúrio. Então, na doença do refluxo, a gente tem relaxamentos transitórios e mais duradouros,
Ou seja, se o esfíncter relaxou por mais tempo, a gente tem mais chance do conteúdo do estômago entrar em contato com a mucosa do esôfago. E aí a gente vai ter mais tempo de contato desses fatores agressores com a mucosa esofágica. Então, o principal mecanismo fisiopatológico da doença do refluxo são os relaxamentos transitórios e duradouros do esfíncter esofágico inferior. Então, pode ser, por exemplo, um alimento. Comeu um alimento, esse alimento relaxou o esfíncter, ou até mesmo uma disfunção, né, do próprio esfíncter esofágico inferior. Algumas alterações anatômicas contribuem para o aparecimento do esfíncter esofágico inferior. Então, para uma adequada função desse esfíncter, é interessante ter uma função anatômica adequada, principalmente ali na região do diafragma. Então, as hérnias de hiato, elas também aumentam o risco, né, do aparecimento do refluxo gastroesofágico, porque reduz o tônus do esfíncter esofágico inferior, contribuindo assim para o aparecimento do refluxo gastroesofágico. Então, relaxamentos transitórios e duradouros do esfíncter esofágico inferior, hérnias de hiato e hipotonia do esfíncter esofágico inferior. Então, a gente pode ter algumas doenças próprias do esfíncter que levam a uma hipotonia desse esfíncter, ou seja, ele não vai conseguir contrair adequadamente. Essa hipotonia se relaciona a uma hipofunção do esfíncter esofágico inferior e contribui para o aparecimento da doença do refluxo. Então, os três principais mecanismos fisiopatológicos da doença do refluxo: relaxamentos transitórios e duradouros do esfíncter esofágico inferior, hipotonia do esfíncter esofágico inferior e alterações anatômicas, principalmente relacionadas às hérnias de hiato. Os principais fatores de risco para a doença do refluxo são tabagismo, obesidade. Então, obesidade principalmente por aumentar a pressão intraabdominal, aumentando o risco do refluxo. Sexo feminino, provavelmente pelo estrogênio, que leva a um relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Etilismo, envelhecimento, a própria hérnia de hiato. E a gastroparesia, que é uma alteração funcional, né, do estômago, quando o estômago ele não consegue exercer adequadamente sua função, ele não consegue fazer com que o alimento que está lá no estômago vá para o intestino. Então, geralmente é uma alteração funcional. Então, a maior parte desses fatores de risco, eles levam ou ao relaxamento transitório e duradouro, ou, por exemplo, aumento da pressão intraabdominal, aumentando o risco do refluxo gastroesofágico. As duas manifestações clínicas típicas da doença do refluxo são pirose e regurgitação. Então, se o paciente ele tem pirose e regurgitação, até se prove o contrário, ele tem doença do refluxo gastroesofágico. O que é a pirose? É a azia, é a sensação de queimação retroesternal ou na região epigástrica. Então, pirose, azia, queimação. E a regurgitação é o retorno do conteúdo do estômago para a boca. Então, os dois principais sintomas clássicos da doença do refluxo, que vai fazer a gente pensar na doença do refluxo, são pirose e regurgitação. A presença desses dois sintomas por pelo menos uma vez por semana, por 4 a 8 semanas, aumenta muito a probabilidade do diagnóstico. Então, presença de pirose e regurgitação por pelo menos uma vez por semana, por 4 a 8 semanas, aumenta muito a probabilidade do diagnóstico de doença do refluxo. Então, os dois principais sintomas, pirose e regurgitação, mas nós temos também os sintomas atípicos. Por exemplo, tosse. É muito comum no consultório a gente atender pacientes com tosse crônica. E a doença do refluxo é uma das principais causas de tosse crônica. A tosse do refluxo geralmente ela é noturna, crônica, né? É uma tosse sem secreção, é uma tosse seca. A asma, então o paciente pode desencadear crise de asmas por causa do refluxo.
O refluxo pode causar dor torácica. Lembrar que sempre que o paciente tem dor torácica, a gente tem que afastar uma causa cardíaca de dor torácica, mas a doença do refluxo pode ser uma das causas de dor torácica. Pneumonias aspirativas de repetição, pigarro, halitose, rouquidão, sinusite, disfagia, são outros sintomas que podem aparecer na doença do refluxo. Então, os sintomas clássicos, pirose e regurgitação, mas nós podemos ter outras manifestações que a gente vai chamar de manifestações atípicas, como asma, tosse crônica, pneumonias aspirativas de repetição, halitose, rouquidão, são outras manifestações que podem aparecer na doença do refluxo. O diagnóstico, como é que a gente vai fazer o diagnóstico da doença do refluxo? Então, isso é muito discutível. Há alguns autores, a literatura fala que se você tiver um paciente com sintomas típicos, ou seja, pirose e regurgitação, com menos de 40 anos e sem sinais de alarme, a gente pode fazer um teste terapêutico. 40 a 90% dos pacientes, eles respondem a esse teste terapêutico. Como é que a gente vai fazer esse teste? Com o uso de inibidor de bomba de prótons por 4 a 8 semanas. Então, tem literatura que recomenda que se aquele paciente é jovem, com sintomas típicos, sem sinais de alarme, a gente não precisaria fazer nenhum exame, a gente pode fazer um teste terapêutico. Entretanto, até mesmo na literatura que você encontra essa recomendação, há também a recomendação para fazer endoscopia em todo paciente com sintomas de doença do refluxo gastroesofágico. Então, isso é algo bem controverso. Você vai perceber que tem literatura que fala para fazer endoscopia em todo paciente, tem literatura que fala para fazer o teste terapêutico quando o paciente não tem sinal de alarme, é jovem e tem sintomas típicos, e ainda tem literatura que recomenda tanto o teste terapêutico, mas também recomenda fazer a endoscopia digestiva alta. Tá? Quais seriam os sinais de alarme que a gente tem que ficar atento e aí a gente tem que fazer obrigatoriamente a endoscopia digestiva? Então, uma presença de dispepsia em pessoas acima de 60 anos, uma presença de sangramento, ou uma hematoquesia, uma hemoptise, uma melena, perda ponderal inexplicada, a deficiência de ferro, então paciente que tem uma anemia carencial, uma anemia microcítica hipocrômica por deficiência de ferro, paciente com anorexia, com disfagia e iodinofagia, história familiar de câncer do trato gastrointestinal e vômitos persistentes. Então, esses pacientes, eles têm que fazer endoscopia digestiva alta independente da idade. Então, se você tem um paciente jovem, com sintomas típicos e sem sinais de alarme, teoricamente, você pode fazer um teste terapêutico. Se ele tem sinal de alarme, tem que fazer endoscopia digestiva alta. E tem que fazer uma endoscopia digestiva alta também naqueles pacientes que têm fatores de risco para doença de Barré, que seria duração da doença do refluxo maior que 5 anos, sexo masculino, obesidade, idade maior que 50 anos, hérnia de hiato, refluxo noturno, tabagismo, história familiar de Barré ou adenocarcinoma de esôfago. Então, a gente vai fazer endoscopia naqueles pacientes com sinais de alarme, naqueles pacientes com fatores de risco para a doença de Barré. Então, eu vou repetir quais são os fatores de risco para a doença de Barré. Doença do refluxo com mais de 5 anos de duração, sexo masculino, obesidade, idade maior que 50 anos, hérnia de hiato, refluxo noturno, tabagismo, história familiar de doença de Barré ou adenocarcinoma de esôfago. O primeiro exame a ser realizado na avaliação da doença do refluxo é a endoscopia digestiva alta. Por quê? Porque ela permite a visualização direta da mucosa. Então, por exemplo, se ela vê lá a presença da esofagite erosiva, ela já faz o diagnóstico da doença do refluxo. Lembrar que nem todo paciente com doença do refluxo gastroesofágico
tem esofagite erosiva. Apenas 30% dos pacientes com doença do refluxo têm esofagite erosiva. Também consegue fazer o diagnóstico de esôfago de Barré. Com isso, a endoscopia também permite a coleta de material para análise histopatológica, até, por exemplo, para avaliar a própria doença de Barré. E exclui outras causas de esofagite, por exemplo, esofagite infecciosa e a esofagite medicamentosa. Lembrar que a esofagite, da doença do refluxo, ela geralmente aparece no esôfago distal. Já a esofagite infecciosa e medicamentosa é mais uma esofagite proximal. E além disso, a endoscopia tem a vantagem de afastar a presença da malignidade. Então a endoscopia ela é muito interessante porque ela tem a visualização direta da mucosa. Ela pode colher material para biópsia, quer dizer, faz a biópsia, e a gente tem aí o material para análise histopatológica e a gente exclui também a presença de uma malignidade. A gente pode classificar a doença do refluxo a partir da endoscopia. A principal forma de classificação é a classificação de Los Angeles, em que a gente classifica em A, B, C e D. Então, a classificação de Los Angeles a gente vai ter a presença de uma ou mais erosões menores do que 5 milímetros. Na Los Angeles B, uma ou mais erosões maiores do que 5 milímetros, em sua maior extensão, não contínua entre os ápices das duas pregas esofágicas. Na C, erosões contínuas entre os ápices de pelo menos duas pregas, envolvendo menos de 75% do órgão. E na D, a gente já tem erosões ocupando pelo menos 75% ou mais do órgão. Então, a partir da endoscopia, a gente pode também classificar a doença do refluxo gastroesofágico. Um outro exame que a gente pode fazer é a manometria. Não é um exame indicado para se fazer como primeiro exame. Qual que seria a importância da manometria dentro da doença do refluxo gastroesofágico? A manometria exclui doenças motoras do esôfago, como por exemplo acalásia e espasmo esofágico difuso, principalmente naqueles pacientes que têm dor torácica, que é uma manifestação clínica típica do espasmo esofágico difuso, e disfagia, que é a manifestação clínica típica da acalásia. Inclusive, a manometria às vezes é feita antes do tratamento cirúrgico da doença do refluxo, justamente para afastar essas doenças motoras do esôfago, porque essas doenças motoras do esôfago contraindicam o tratamento cirúrgico da doença do refluxo. A manometria também pode ser importante para localizar o esfíncter esofágico inferior, quando a gente vai colocar o eletrodo para fazer a pH-metria, então é só para localizar e colocar o eletrodo lá no local correto. E faz o diagnóstico também da hipotonia do esfíncter esofágico inferior. Então lembrar lá que eu falei na fisiopatologia que uma das causas do refluxo pode ser a hipotonia do esfíncter esofágico inferior. Se a gente tiver uma hipotonia importante, às vezes já vai indicar o tratamento cirúrgico da doença do refluxo. A pH-metria é o exame padrão ouro para o diagnóstico. Então ele confirma o diagnóstico nos pacientes com sintomas persistentes. Pode ser usado também para monitorar a efetividade do tratamento clínico e cirúrgico. Então você começa o remédio ou faz tratamento cirúrgico e depois você pode avaliar pela pH-metria se esse tratamento foi efetivo ou não. Ela também é indicada, principalmente para pacientes com suspeita de refluxo, mais endoscopia normal. Então você suspeitou que aquele paciente tem doença do refluxo. Fez a endoscopia está normal, você pode fazer a pH-metria para confirmar o diagnóstico. Pode ser usado também para avaliar doença refratária ao tratamento clínico, então você vai estar usando o remédio, o paciente não melhora, você faz a pH-metria para avaliar se esses sintomas eles têm relação com a doença do refluxo.
Pode ser usado para avaliar a recidiva após tratamento cirúrgico. Então, o paciente fez o tratamento cirúrgico, começou a ter sintomas novamente. Então, você pode fazer a pH-metria para avaliar a recidiva após tratamento cirúrgico. E uma outra indicação seria para avaliar os sintomas atípicos do refluxo. Então, por exemplo, aquele paciente que tem tosse crônica e você está em dúvida, não tem certeza se a tosse crônica é por causa do refluxo. Então, você pode fazer a pH-metria, que vai mostrar que ele tem o episódio de refluxo naqueles momentos de tosse crônica. Então, também serve para avaliar pacientes com sintomas atípicos para fazer o diagnóstico. O tratamento envolve tratamento medicamentoso e modificações comportamentais. Então, o que se recomenda para um paciente com refluxo? Elevação da cabeceira da cama, geralmente em 15 centímetros. Reduzir a ingestão de alimentos gordurosos, alimentos cítricos, café, chocolate, álcool, hortelã. É bem interessante o paciente ele começar a tentar perceber quais são os alimentos que causam os episódios de refluxo, e aí ele vai começar a evitar esses alimentos. Evitar deitar 2 horas após a alimentação. Evitar refeições copiosas. Diminuir ou parar de fumar e perder peso, lembrando que obesidade é um fator de risco para a doença do refluxo. O principal tratamento são os inibidores da bomba de prótons, né? Então são os medicamentos de primeira escolha, são medicamentos efetivos em cicatrizar as erosões típicas da doença do refluxo. A gente vai usar sempre dose plena, principalmente no tratamento agudo da doença do refluxo. Então aqui nas 4 a 8 primeiras semanas de tratamento a gente usa dose plena, e geralmente no tratamento crônico a gente vai usar uma dose menor. E a gente vai usar a dose dobrada naqueles pacientes que têm complicações. Então, naquele paciente, por exemplo, que tem uma úlcera, naquele paciente que tem o esôfago de Barré, a gente usa a dose dobrada. Então, como eu comentei, a gente vai usar na fase aguda, 4 a 8 semanas, a dose plena. E depois, se a gente precisar, 4 a 8 semanas a gente tenta tirar um remédio. Se o paciente continuar com sintomas, a gente pode usar cronicamente o medicamento, usando doses menores, geralmente a metade da dose plena. O medicamento ele tem sempre que ser usado 30 a 60 minutos antes da ingestão alimentar e tem como efeitos adversos cefaleia, diarreia, constipação, dor abdominal e pode também, às vezes, comprometer a absorção da vitamina B12. Quais são os principais medicamentos dessa classe, dos inibidores da bomba de prótons? Nós temos omeprazol, 40 mg, dose dobrada seria 80, dose crônica 20 mg, lansoprazol 30 mg, pantoprazol 40, rabeprazol 20 mg e esomeprazol 40 mg. Então, se há necessidade, você pode dobrar a dose e se for usar às vezes por uso por muito tempo, geralmente a gente tem a tendência a tentar usar uma dose menor. Outra classe de medicamento que a gente pode usar são os bloqueadores dos receptores H2 da histamina. Nós temos cimetidina, ranitidina, famotidina e nizatidina. Não são indicados para o tratamento da doença moderada a intensa. Então, moderada a intensa a gente já vai usar diretamente os inibidores da bomba de prótons. Alguns autores recomendam naqueles pacientes com doença leve usar como primeira opção os bloqueadores dos receptores H2 e, se não tiver uma resposta adequada, usar os inibidores da bomba de prótons. Mas hoje a tendência é sempre usar os inibidores da bomba de prótons porque são mais efetivos. E os bloqueadores do receptor H2 da histamina, eles podem causar taquifilaxia. Então, eles não devem ser usados por muito tempo. Então, por isso também é que se prefere os inibidores da bomba de prótons. São usados mais, os bloqueadores H2, principalmente quando a gente tem uma contraindicação ou intolerância ao uso dos inibidores da bomba de prótons.
E os procinéticos, né? Muito controverso o uso dos procinéticos na doença do refluxo. Então seria um medicamento muito mais sintomático. Não há evidências de que ele consiga cicatrizar as erosões típicas da doença do refluxo. Mas se o paciente está muito sintomático, você pode associar, por exemplo, os procinéticos com os inibidores da bomba de prótons. Então nós temos metoclopramida, domperidona e bromoprida como opções. Então são medicamentos de exceção, principalmente para melhorar sintomas e não aumenta o índice de cicatrização das esofagites. Quando é que a gente vai indicar o tratamento cirúrgico para a doença do refluxo? Principalmente quando a gente tem esofagites recidivantes após tratamentos bem conduzidos, então você tratou e o paciente continua tendo recidivas das esofagites. Quando a gente tem complicações, quando a gente tem perspectiva de que esse paciente vai ter que usar a bomba de prótons por muitos anos, por décadas, então às vezes se opta pelo tratamento cirúrgico. A mesma coisa naquele paciente que tem baixa idade. O paciente tem um refluxo grave, é muito jovem, ele provavelmente vai precisar de usar a bomba de prótons por vários anos, então às vezes já vale a pena ir para o tratamento cirúrgico. E naqueles pacientes que têm hérnias de grande volume, e que a gente tem um risco maior de volvo ou perfuração, também seria indicado o tratamento cirúrgico. O procedimento cirúrgico mais indicado geralmente é a fundoplicatura parcial ou total. Entre as complicações da doença do refluxo, a mais grave e a que a gente mais preocupa é o esôfago de Barré. O que é o esôfago de Barré? É a metaplasia do epitélio escamoso, que é o próprio do esôfago, por epitélio colunar, que é uma mucosa, um epitélio mais resistente à agressão ácida do refluxo. Ela comete 10 a 15% dos pacientes com doença do refluxo, então não são todos os pacientes que vão ter, depende muito do tempo de evolução. Quanto mais tempo, a gente viu lá que um fator de risco para esôfago de Barré é o tempo de refluxo, geralmente maior que 5 anos. A obesidade é um fator de risco para a doença de Barré. E esse epitélio, que era escamoso, evoluiu com a metaplasia colunar, ele pode evoluir com uma displasia. E essa displasia pode evoluir para câncer. Então, o paciente com Barré, ele tem 40 vezes maior chance de ter um adenocarcinoma. Lembrar que o câncer de esôfago que está relacionado à doença do refluxo é o adenocarcinoma. Como é que a gente vai tratar esse paciente com esôfago de Barré? Se não tiver displasia, a gente vai usar inibidor de bomba de prótons e acompanhar com endoscopia digestiva alta, anualmente e após um ano a cada 2 a 3 anos. Se tem displasia de baixo grau, inibidor de bomba de prótons, mais endoscopia a cada 6 a 2 meses. Então, a cada 6 meses ou a cada 1 ano tem que acompanhar com endoscopia. Agora, se já tem uma displasia de alto grau, geralmente já se recomenda a esofagectomia distal ou ressecção endoscópica, mais ablação com ondas de radiofrequência. Então, se tem displasia de alto grau, aí o tratamento já passa a ser um tratamento cirúrgico. Então, uma das complicações é a doença, o esôfago de Barré, que acomete 10 a 15% dos pacientes com doença do refluxo. É uma doença que ela depende muito do tempo de evolução da doença do refluxo e aumenta muito o risco de adenocarcinoma do esôfago. Outra complicação da doença do refluxo são as estenoses, Isso ocorre por um processo inflamatório e esse processo inflamatório crônico da doença do refluxo estimula a deposição de tecido fibrótico na mucosa esofágica e com isso a gente vai tendo uma estenose, uma diminuição da luz do esôfago. Quando a gente tem a estenose, os principais sintomas, o que vai fazer a gente suspeitar? A presença de disfagia e iodinofagia. E lembrar, lá no início eu comentei que indicação, disfagia e iodinofagia